A Indonésia é um dos países mais rígidos em questão de leis antidrogas. Lá, as pessoas detidas por tráficos podem ser condenadas à pena de morte por fuzilamento, e ela pode ser aplicada para quem for detido com mais de 5 gramas de drogas no país. De acordo com a legislação do país, a pena de morte só é aplicada somente quando todas as opções de apelação são usadas. E a última instância é o perdão presidencial, uma coisa bastante rara. A sentença determina que o condenado deve ser morto a tiros e a pessoa tem que estar com os olhos vendados ou um capuz, e ela é realizada por um pelotão de 12 pessoas com fuzis. Vale também ressaltar que a lei não tem nenhum tipo de exceções para estrangeiros, e é justamente o que você vai ver nesse vídeo. Pessoas de vários países do mundo, inclusive brasileiros, que foram executados na Indonésia por tráfico de drogas. Mas antes do vídeo, uma forma de você me ajudar e ajudar o canal a crescer é curtindo esse vídeo. E se você curte curiosidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Bora? Sukumar era um australiano que começou a usar drogas muito jovem e logo se envolveu com o tráfico depois que um amigo da universidade o apresentou ao mundo do crime. No ano de 2002 ele conheceu Andrew Chan na festa de um amigo e foi aí que ele se envolveu com o tráfico de drogas internacional, onde ele transportava da Indonésia para a Austrália. Em uma dessas viagens, Sukumar foi preso no dia 17 de abril de 2005, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. Ele foi pego em um hotel em Kuta, na Indonésia. Lá a polícia encontrou 334 gramas de heroína e pacotes de embalagem plásticas, fitas e um conjunto de balanças, que indicava seu envolvimento em um plano de transporte de drogas para a Austrália. Sukumar então foi preso e no dia 24 de janeiro de 2006, os promotores pediram a pena máxima, que seria a pena de morte. Depois das investigações, concluíram que ele era um dos líderes da quadrilha de traficantes conhecida como os 9 Bali. Ele então foi considerado culpado e no dia 14 de fevereiro de 2006, 3 juízes do tribunal o condenaram à morte por fuzilamento. Seu julgamento foi visto ao vivo por milhares de pessoas, pois ele foi transmitido ao vivo pela TV australiana. Sukumar então passou vários anos na prisão até tentar seu último recurso, que era o pedido de clemência para o presidente da Indonésia, Joko Widodo, em 30 de dezembro de 2014, só que também foi rejeitado. Foi então que, por ordem do governo indonésio, Sukumar foi executado por um pelotão de fuzilamento no dia 29 de abril de 2015, às 12h25. O Itanzi iniciou um negócio onde vendia roupas em 1999. Ele viajava para a Indonésia para comprar roupas e revendê-las na Nigéria. Só que um dia o negócio faliu e o Itanzi estava com muitas dívidas. Ele então viajou para o Paquistão para tentar reanimá-lo por sugestão de um colega nigeriano que morava lá. Foi então que, chegando lá, ele recebeu uma proposta para levar 2,5 kg de heroína do Paquistão para Jacarta, na Indonésia. Ele aceitou a proposta e no ano de 2001 viajou com a droga. Chegando no aeroporto internacional de Jacarta, o Itanzi foi pego com as drogas e preso. E no ano seguinte já foi logo condenado à sentença de morte. Enquanto esteve preso esperando a sentença, o Itanzi escreveu mais de 70 canções e gravou vários álbuns atrás das grades. Ele também fez várias apresentações dentro da penitenciária para guardas e presos. E no sistema prisional da Indonésia, ele era conhecido como o cantor gospel do corredor da morte. Após passar longos anos atrás das grades, o Itanzi foi executado aos 41 anos de idade. Abashin estava morando nas ruas de Bangkok
em 1998, quando um companheiro africano, vendo a situação dele, o chamou para morar em sua casa. Seu amigo perguntou se ele queria um emprego de pagamento rápido, no qual ele receberia $400 para levar um pacote de roupa para a esposa do amigo em Surabaya, na Indonésia. Ele então aceitou e embarcou com as supostas roupas. E logo que chegou no aeroporto de Surabaya, a polícia o revistou e eles encontraram um pacote que continha quase 12 quilos de heroína. Ele alegou à polícia que foi enganado, só que eles não acreditaram na sua versão e logo foi preso. Foi então que em 1999, no ano seguinte, já foi condenado à prisão perpétua e foi reduzida para 20 anos após a apelação da defesa. Só que os promotores estaduais contestaram a redução da sentença perante a Suprema Corte da Indonésia. As coisas ficaram piores. Ele foi condenado à morte. Em um pedido de clemência presidencial em 2008, ele admitiu contrabandear as drogas conscientemente, mas mesmo assim o pedido foi negado. Foi então que ele foi executado no dia 29 de abril de 2015. Abidin conta que ele estava em sua casa em Palembang, na província da Sumatra do Sul, em dezembro do ano 2000, quando dois amigos bateram em sua porta pedindo para passar a noite lá. Eles carregavam vários sacos grandes e, segundo ele, achava que era apenas sacos de arroz. Horas depois, quando era de madrugada, a polícia invadiu a sua casa e revistou tudo. Aquilo que era para ser apenas sacos de arroz foi descoberto que era 60 quilos de maconha. A polícia chegou até a casa de Zainal porque um de seus amigos tinha saído há algumas horas atrás e tentou vender uma pequena quantidade de maconha nas ruas. Foi então que o amigo disse onde estava toda a droga. E Zainal, mesmo negando que aquela droga fosse dele, a polícia o prendeu, pois um de seus amigos que supostamente pediram para dormir lá na sua casa, disse à polícia que Zainal não era inocente e na realidade era o líder de todos. Foi então que ele foi preso e julgado. Durante seu julgamento, seus advogados argumentaram que Zainal era trabalhador de uma fábrica de móveis local e não tinha condições de comprar uma quantidade tão grande de drogas. Mas mesmo assim os juízes rejeitaram as alegações. Foi então que a princípio Zainal foi condenado a 15 anos de prisão. Só que no mesmo ano, o Tribunal Superior de Sumatra do Sul anulou a sentença e o condenou à pena de morte. Ele e seus advogados alegaram até o último momento que ele era inocente, mas como vocês devem imaginar, o governo da Indonésia não acreditou e ele foi executado quando tinha 50 anos de idade. Chan era um australiano que, antes de entrar para o mundo do crime, chegou a trabalhar em uma empresa como supervisor e tinha até uma boa reputação por lá. Em seu trabalho era conhecido por ser pontual e confiável. Chan já tinha feito algumas viagens antes de ser preso, que foi no dia 17 de abril de 2005, quando ele estava sentado esperando seu voo partir de Bali, na Indonésia, para Sydney, na Austrália. Ele foi preso portando 3 celulares e um cartão de embarque. No entanto, nenhuma droga foi encontrada com ele. Na mesma época que ele foi preso, a polícia indonésia prendeu 4 mulas de drogas que carregavam 8,3 kg de heroína escondidas em seus corpos. Um pouco mais tarde naquele dia, a polícia também prendeu mais 4 pessoas de um grupo que possuía 334 gramas de heroína e pacotes de embalagens plásticas, fitas e um conjunto de balanças. Era o grupo de Miura Sukumara. Chan, mesmo sem ter sido encontrado com as drogas, foi preso, pois as investigações concluíram que ele e Miura Sukumara eram os líderes de um plano para contrabandear drogas para fora do país. E em janeiro de 2006, os promotores pediram que a pena de morte fosse aplicada em Chan. Os promotores disseram a um tribunal de Bali que não havia razão para mostrar qualquer clemência por Chan, pois ele ajudou a organizar uma operação para contrabandear a heroína. Foi então que Chan foi considerado culpado por tráfico de drogas e encarou
14 de fevereiro de 2006, onde 3 juízes do Tribunal Distrital de Depensar o condenaram à pena de morte por fuzilamento. Sean então foi preso e passou anos na prisão. Ele até chegou a se casar lá. Sean também tornou-se cristão enquanto estava preso e liderou serviço religioso cristão em língua inglesa. Uma coisa bem interessante é que o responsável pela penitenciária onde Sean estava preso disse que ele era uma boa pessoa e um modelo, e testemunhou no tribunal dizendo que ele não deveria ser executado por causa da sua influência positiva. Mesmo com todas as tentativas para tirarem ele do corredor da morte, nada adiantou. Ele então foi morto pelo pelotão de fuzilamento às 12h25, no dia 29 de abril de 2015. A história de Sylvester é bem parecida com alguns nigerianos que estão no corredor da morte. Sua esposa conta que ele estava desempregado quando foi chamado para o Paquistão por alguns nigerianos com uma promessa de emprego. Só que chegando lá, ao invés do emprego, ele recebeu uma proposta para engolir algumas cápsulas que continham pó de chifre de cabra e voar para a Indonésia. Sua esposa contou que eles disseram que não queria pagar impostos sobre isso, por isso queria que eles transportassem daquela forma. Ele então aceitou e viajou. E quando chegou no aeroporto de Jakarta, na Indonésia, a polícia o levou para fazer um raio-x e encontraram cápsulas em seu corpo e logo descobriram que aquilo era drogas. Ele então foi preso em 2001 e foi condenado no ano seguinte por trazer mais de 2 quilos de heroína para o país, sendo sentenciado à morte. Mesmo preso, Sylvester teve 2 filhos com sua esposa, mas ela não os trazia para vê-lo desde que eram bebês. Ela dizia a eles que seu pai estava trabalhando em um escritório em outro país. Seu último recurso na justiça foi rejeitado em fevereiro de 2015 e no mês de abril a sentença máxima foi aplicada a ele. Rodrigo Goulart foi um caso que repercutiu muito aqui no Brasil, pois ele era brasileiro. Ele e mais 2 pessoas tentaram entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína escondidos em várias pranchas de surf em 2004. O trio foi pego em flagrante com a cocaína, mas Rodrigo assumiu inteiramente a responsabilidade pelo transporte das drogas. Ele então foi condenado à morte no dia 7 de fevereiro de 2005 pelo governo da Indonésia. Enquanto ele esteve preso, sua saúde mental piorou muito e foi diagnosticado que ele tinha esquizofrenia paranoide com delírio e alucinações. Houve até uma recomendação que ele devesse ser transferido para um hospital psiquiátrico, só que as autoridades não permitiram sua transferência, alegando que os especialistas foram contratados pela sua defesa. O governo brasileiro chegou a pedir ao governo indonésio para ele ser poupado da pena de morte por razões humanitárias, mas como vocês já viram nos outros casos anteriores, muito difícil ser considerado algum recurso ou pedido de clemência quando se trata desse crime na Indonésia. Foi então que, depois de passar 11 anos preso, o brasileiro foi executado quando ele tinha 42 anos de idade.